Entrar o jogador e fala, esse é aquele, olha o gol que o Michael perdeu. Não, foi um volume muito grande e acho que a corneta é muito exagerada, gente. A gente precisa fazer alguma coisa, porque é impossível, os caras reclamam de tudo. Não é possível o time ganhar de 1-0, perder gol, sabe? Eu não tô passando pano pro Flamengo, não. Mas o Flamengo, se o jogo tivesse, se o goleiro do Botafogo fez uma grande atuação, cara, eu fico imaginando o seguinte, se o Flamengo tivesse feito um jogo contra o Botafogo da Paraíba, como o Santos fez com o CRB, eu ia vir aqui e ia dizer, pô, é um absurdo um time desse com um monte de dinheiro, com vários jogadores, né? Mas não, pô, o Flamengo criou uma enormidade de chances, esse é um alerta, é preciso... Nação flamenguista, né? Paulo Mancini, que é palmeirense de carteirinha, né? Fez uma análise perfeita sobre o Flamengo, né? Pela primeira vez não, né? Algumas vezes Paulo Mancini foi bem realista e mais uma vez ele fez uma análise perfeita, né? Às vezes o torcedor flamenguista fica cobrando, né? Sempre o Flamengo passar por cima, golear, massacrar seus adversários. A gente sabe que nem sempre vai ser assim, mas Paulo Mancini aí foi perfeito. O Flamengo criou, o Flamengo jogou bem, criou várias oportunidades. Pior, pessoal, se fosse um jogo como quem, podemos dizer? O Santos, né? Que teve a proeza de empatar o jogo em casa. O goleiro do Santos foi o melhor em campo contra o CRB. Aí sim, é preocupante. Mas o Flamengo, o time todo reserva. Alguns garotos da base que foi quem resolveu, né? João Vitor, né? O atacante, Shoa, né? Então, sem sombra de dúvida, eu não vejo isso aí motivo para preocupação. O Flamengo teve quase 30 finalizações no gol do Botafogo. Conseguiu a vitória e teve desempenho, né? Claro, a gente sempre que espera uma vitória esmagadora, mas nem sempre vai ser assim. Paulo Mancini fez uma análise perfeita, pessoal. Perfeita. Vamos acompanhar aí para você analisar. Créditos do vídeo, né? Band Esporte, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Bom, vamos ouvir o Felipe Luiz. Ele falou sobre a eficiência do ataque do Flamengo, ou da falta de, na vitória sobre o Botafogo da Paraíba. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida. Quando eles não fazem, eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições. Mas prefiro olhar para onde eu controlo que é a minha equipe e agora pensar para frente. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz, reclamou do campo, né? Também a gente já falou ontem aqui a forma como foi escolhido aí o Castelão, né? Castelão não, Castelão o nome. Castelão. É isso mesmo. Castelão do Maranhão pro jogo e teve outra coisa que ele chamou a atenção, ele não reclama só do campo. Ele reclamou da logística do Flamengo. Ele disse que foi um absurdo chegar do aeroporto e os jogadores estarem no quarto 1h30 depois, tal, e que o jogador tem que descansar e a logística do clube tem que ser revista, tal, porque eles têm que chegar mais rápido nos hotéis. Inclusive pro Flamengo, né? Não, pro Flamengo. Sim. Pro Flamengo. Me chamou a atenção, assim, esse cuidado dele com essa parte aí. Então. O Botafogo da Paraíba tem vários jogadores, esse e aquele, né? Camilo, Silvinho, Ceifador. Jogador esse e aquele. Sabe? Vai entrar o jogador e fala, esse é aquele, olha o gol que o Michael perdeu. Não, foi um volume muito grande e acho que a corneta é muito exagerada, gente. A gente precisa fazer alguma coisa, porque é impossível, os caras reclamam de tudo. Não é possível o time ganhar de 1-0, perder gol, sabe? Eu não tô passando pano pro Flamengo, não. Mas o Flamengo, se o jogo tivesse, se o goleiro do Botafogo fez uma grande atuação, cara, eu fico imaginando o seguinte,
se o Flamengo tivesse feito um jogo contra o Botafogo da Paraíba, como o Santos fez com o CRB, eu ia vir aqui e ia dizer, pô, é um absurdo um time desse com um monte de dinheiro, com vários jogadores, né? Mas não, pô, o Flamengo criou uma enormidade de chances, esse é um alerta, é preciso pensar nisso, porque nem sempre vai ter o Pedro e o Arrascaeta para decidir os jogos. O Flamengo tem uma sequência dura agora, uma situação na Libertadores muito complicada. Então, não é relativizar, mas o que fazem com esse menino Juninho aí, cara, é um massacre em cima dele, cara. É um jogador limitado, tem limites. Aí, mas ele acabou participando decisivamente do gol, né? Sim. Pois ele entrou, ele teve 3 participações. Ele fez um gol, ele estava muito impedido, estava desatento. Teve um cruzamento da direita que ele fura e fez esse lance aí, gente. Do Juninho, a gente espera isso, cara. Tá bom, é isso aí. Ele não é o Pedro. Ele não é, cara, um jogador assim. Cara, eu fico imaginando, eu queria lembrar, na década de 80, o Flamengo, aquele Flamengo, perdeu do Botafogo da Paraíba no Maracanã e foi campeão brasileiro naqueles duelos contra o Galo. Não era assim, sabe? É um negócio muito, 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 muito estranho, muito forte, muito virulento que as pessoas fazem. E dentro do que você está falando, existe um contexto. Qual que era o contexto? Eu vou cuidar de alguns jogadores, eu vou deixar no Rio, eu vou com um time completamente modificado e vou tentar um bom resultado para a volta, porque isso é um mata-mata. A gente esquece, mas é um mata-mata. Você ganha o jogo, conquista seus 3 pontos, volta com a vantagem com o Maracanã e cuidou dos jogadores principais. Isso, o que é o problema disso daí? Qual é a dificuldade de falar, ok, meus objetivos todos foram conquistados, ninguém lesionou, cuidei dos caras, ganhei o jogo e tô com a vantagem de volta. Claro, tá que tudo resolvido. Tem sempre o ideal que a gente precisa falar dele, que seria meter 5-0 e no jogo do Maracanã fazer o jogo das faixas. Esse seria o melhor dos mundos. Exato, mas cara, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. O campo realmente, a bola não pinga. A bola não pinga, mas ela faz assim, pé e morre. Então, mas pé é que tá, morre. né? Sim, isso aí essa é a Copa do Brasil, certo? Então esse é o futebol brasileiro, com jogos em alguns locais, ainda foi num estádio grande, campo neutro. Vocês viram o campo do Operário? Sim. Em Vasco? Sim. Então, eu acho que essa questão da Copa do Brasil já foi pior, né? Então, o campo é lento, é fofo, tudo bem. Eu acho que está no contexto da visita da Copa do Brasil, né? Então, eu acho que é a última visita. Se tem uma torcida exigente, essa torcida é do Flamengo, pessoal. Mas eu acho que isso aí tem até um certo limite, né? É como o Paulo Mancini e Vessone falou, né? O objetivo era vencer o jogo, o objetivo era poupar os principais jogadores, sequer viajou, e trazer um bom resultado, né, para decidir no Maracanã. Então, foi tudo cumprido, né? E não vejo motivo para pânico, né? Claro, tem aquela mídia rival, né? Que gosta de dizer que o Flamengo não jogou bem, não goleou, e sempre vai golear, né, pessoal? Da Copa do Brasil, que o Flamengo faz nessas condições e tudo mais, a partir das oitavas de final deve ser outra coisa. E acho que, até por conta de tudo isso, a escolha por não levar vários titulares fez total sentido, né? Acho que agora é uma semana diferente. Porque o Flamengo vai jogar como visitante no Mineirão, que é bom, lá na Argentina, que é bom, tendo que, com seus principais jogadores, tendo que fazer 2 resultados: defender a liderança do campeonato e manter suas chances na Libertadores, né? E acho que aí ele vai ser desafiado para valer. O que não aconteceu no jogo da ida da Copa do Brasil, acho que não aconteceu para quase ninguém fora o Botafogo, foi que ele não definiu a partida. E foram quantos times? O Marcelo lembrou o Santos, mas o Santos foi a exceção. Quantos times grandes favoritos enumeraram 1000 chances e só fizeram 1 gol ou 2 gols na quarta-feira, na terça-feira ou na quinta-feira? Todos fizeram. É que talvez isso tenha acompanhado o Flamengo nessas últimas semanas, embora o jogo
anterior. Contra o Corinthians, ele foi bastante efetivo e fez 4 gols. É que muitos times também preservaram jogadores. Times grandes. Quase todos. Duas coisas rápidas. A primeira é o nosso calendário. Você espreme todos os jogos. Os jogadores jogam a cada 3 dias. E aí, numa terceira fase de Copa do Brasil, os clubes todos quase praticamente pouparam jogadores e tá no pacote. Você estraga a qualidade do jogo exatamente pela quantidade de jogos. E a outra coisa, esse negócio do campo na Copa do Brasil e tal, Arnaldo, se eu estiver errado, você me corrige. A Copa da França ou a Copa da Inglaterra, os caras jogam, os grandões, jogam com os pequenininhos nos estádios bem pequenos, lá no começo, nas primeiras... É isso, é do jogo. Não adianta a gente querer que o Botafogo da Paraíba tenha um campo de gramado de Série A. Ele não usa isso 99,9% dos seus jogos. Ele não vai gastar um dinheiro para ter um campo maravilhoso. Ele não necessita. Ele joga a Série B, joga a Série C. Os clubes de Série A, sim, tem que ser cobrados para ter um gramado de Série A. A gente não pode querer que os caras gastem o dinheiro, uma estrutura absurda para jogar Série C, Série D. Isso não vai acontecer. Então, o grandão foi lá uma vez. Ele joga 40 no ano, então ele tem 40 jogos de um cenário muito pior, né, financeiramente, e tá tudo bem o cara ter um gramado com a qualidade que ele tem que exercer durante o ano. É que quando o grande vai lá, a gente fala, olha esse gramado e tal, mas a realidade do Botafogo é o campeonato local, é Série C, Série D, enfim, é outra realidade que os caras têm que se enquadrar, não tem jeito. Cruzeiro e Flamengo no fim de semana, jogão, hein? Bom jogo. Bom pra caramba. Vocês acham o maior jogo, será? Putz, então jogo o Corinthians bom, né, cara? Corinthians e Inter é grande. Também é. É bom. Eu acho que Bahia e Botafogo é um baita jogo também. Esse campeonato brasileiro é maravilhoso. Né? É incrível, né? Mas eu acho que pelo fator o Gabigol acaba sendo. Acho que tem um sabor diferente. E imagina que ele nem comece jogando, né? Sim. Porque diferente da partida com o Vila Nova, em que o Cruzeiro joga com 2 centroavantes, o Caio Jorge e o Gabigol, imagino eu que vai voltar ao sistema que vem utilizando o Leonardo Jardim, só com o Caio Jorge como centroavante, mas só ter a presença do Gabigol, acho que... Mas ele jogou um pouquinho mais, ele entrou um pouquinho mais atrás, né? Exato, meio como 10. Ele deu umas pifadas na bola, boa, né? Gostei. E a frase do Gabigol é muito boa, né? Eu costumo dizer que eu sou carente, eu sempre gosto de ter um cara fazendo dupla comigo, né? Ele não gosta de ser um centroavante sozinho. Eu sou aquele jogador carente, eu preciso de alguém do meu lado, é legal a frase E ele dele. foi super respeitoso também com o Flamengo, todo mundo sabe que eu amo o Flamengo, gosto do Flamengo, mas agora vamos jogar, eu quero que o Cruzeiro vença. Sim, né? Entrevista pós-jogo, exato. Legal. Fez bem, né? Legal. Na verdade, o torcedor do Flamengo ele ficou muito carente de atacante por causa do que o Pedro não estava. O Pedro voltou. Cada vez que o Pedro joga, sai 4 gols, né? Sem ele é o que a gente viu ontem. É uma diferença muito grande. Por que o Pedro não consegue ser o cara da seleção, hein? Eu emendo outra pergunta, porque ninguém consegue. Cruzado, né? Ele teve cruzado. Tantas chances, né? Rompeu o cruzado exatamente. Então, mas antes de romper o cruzado, ele já era o Pedro, né? Não, então, mas não foi uma perda para a seleção, né? Perdemos o Pedro na seleção, meu Deus. É isso que eu falo. Sim. Nem ele consegue jogar na seleção, cara, é incrível. Ninguém consegue jogar no mesmo nível mesmo. Olha, vamos colocar na tela aí a arte com os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos. A gente já pode debater qual jogo é o mais legal, que a gente acabou de falar. Qual jogo da rodada é o grande jogo. E a gente já palpita também. Qual é o grande jogo? Pra mim é esse mesmo, Cruzeiro e Flamengo. Corinthians e Inter também é legal, hein? Nossa, tem jogo legal. Ceará e Vitória é um jogo Sim. bom também. Mas eu fico com Cruzeiro e Flamengo. Grêmio e Santos, olha entrou na minha mente falando do Gabigol aí. Adquire um jogo... E nós estamos falando do primeiro contra o quarto ou terceiro, certo? E acho que aí fecha a rodada de domingo, né? Os outros dois, Bragantino, Mirassol e Juventude e Galo, são na segunda-feira. Então, domingo, 18h30, depois de tudo que a gente vai ver aí, Vasco e Palmeiras e Grêmio e Santos, às 16 horas, tem o Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Aqui, o Jonathan Policarpo, ele pergunta assim: por que os comentários de vocês sobre o Flamengo são sempre mais ácidos? Sério, só uma questão mesmo, ele pergunta. Por que, hein, Massa, que os seus comentários sobre o Flamengo são mais ácidos? Meus? Pelo contrário, eu acho que eles são todo mundo. menos... O meu não, o meu ninguém fala que o Flamengo é ácido. Exato, não vejo. Aliás, eu acabei de ser levíssimo e... Eu acabei de criticar, eu acabei de fazer uma dura crítica de quem é muito ácido com o Flamengo. Exato. É isso, tá vendo, viu, Policarpo?
E eu não sou ácido com o adoro Flamengo. esse Eu nome. Não, sempre- você nunca foi. Não, Eu não- eu- pra você é é um 8x0 todo jogo. Seu Policarpo é um nome que eu acho lindo. Muito bom. Qual é o jogo que você acha que é o jogo da rodada? Pra mim é Corinthians Internacional. Bom, então o Vesta falou Cruzeiro e Flamengo, eu também, Corinthians Internacional. E você? Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo. E Se vocês não fosse aqui? o Gabigol, acho que eu escolheria Corinthians e Inter, eu acho. Corinthians e Inter também. Porque tem uma coisa ali a ser resolvida, né? Se o Inter quer ser campeão brasileiro, é jogo que ele tem que ganhar. Já perdeu do Palmeiras em casa. É isso. Pois é, nação flamenguista. A mídia discutindo esse jogo aí do Flamengo e Botafogo da Paraíba, né? E Paulo Mancini aí deu show na análise dele, né? Por quê? Porque muitos querem que o Flamengo vença, querem que o Flamengo goleie, querem que o Flamengo passe por cima, massacre os adversários. Pessoal, nem sempre vai ser assim. Por quê? Vou ser bem realista, né? Fazer como Paulo Mancini. Primeiro, a temporada é longa. A temporada vai até o Natal, né? Então, sem sombra de dúvida, não tem como manter o mesmo ritmo, não tem como manter o mesmo time. Inclusive, o Flamengo entrou, muitos jogadores da base, a maioria reservas, né? Mesmo assim, fez um jogo competitivo, onde dominou o adversário, o mesmo padrão de jogo, perdendo vários gols, né? Claro, a gente sabe que quando Pedro tá, geralmente ali de duas, ele coloca uma pra dentro, né? No jogo contra o Botafogo da Paraíba, não foi isso. O Flamengo perdeu bastante gols, né? Com o Michael, com o Juninho, né? Com o Bruno Henrique, né? Que também não vem bem. Mas teve o desempenho, né? Teve a boa atuação, teve a boa partida da equipe. Isso aí é um ponto. Vejo a parte da mídia rival criticando porque o Flamengo não passou por cima e Paulo Mancini foi perfeito. Não existe isso. Não existe. O importante foi preservar os jogadores, fazer um bom resultado para decidir no Maracanã. E agora tem 2 jogos decisivos, pessoal. São eles: Cruzeiro, final de semana, no domingo, e Central Córdoba, na Libertadores, na quarta-feira, né? Então, estão todos os jogadores recuperados. Talvez o Flamengo vai dar uma mesclada aí contra esse jogo do Cruzeiro. Sem sombra de dúvida, é um jogo importante, como eu disse, né? É um jogo importante porque vale a liderança do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo é líder. Tem um reencontro aí com o Gabigol. O Flamengo precisando da vitória para se manter na ponta. Só que, caso de empate ou derrota, tem como recuperar, né? É por isso que eu acho que deve ir com um time misto, né? Para focar todas as forças na Libertadores. Na Libertadores a gente não pode perder. Ou vitória ou empate, né? De melhor, uma vitória, né? Uma vitória, para mim, o Flamengo se classifica fácil na Libertadores. Até porque tem 2 jogos no Maracanã. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo, se vencer esse jogo contra o Central Córdoba, né? Que é um jogo complicado, né? Eu acho que o Flamengo se complicou no Central Córdoba, né? Felipe Luiz errou, tem que assumir o erro, né? Eu não digo que Felipe Luiz errou em mesclar o time, mas talvez na tirada de alguns jogadores. Você pode até mesclar, desde que você deixe os caras que decidem, né? Arrascaeta, Gerson, Wesley. Então, eu acho que... e principalmente, ele tirou esses caras e colocou uns caras que não vêm jogando nada, né? Cara que ele colocou não vem jogando nada, né? Quem? Bruno Henrique, o Everton Araújo. E pra mim o Flamengo tem que repensar. Tem que ser a mesma coisa de Lohan. Lohan foi tirado do time porque não tava jogando bem. Esse moleque aí não tá jogando nada faz tempo. Felipe Luiz continua com ele, né? Eu não sei se é uma falta de volante, né? Ainda bem que vai chegar Jorginho aí no meio do ano. Tomara que o Flamengo repense, né? Que esse moleque aí, infelizmente, eu acho que não é a hora dele agora, né? E é Everton Araújo, né? Eu acho que tem que passar mais um período, né? Mas é isso. Paulo Mancini foi perfeito na sua análise. Não tem para que críticas. O Flamengo tá fazendo tudo como manda a cartilha, né? Administrando, preservando jogadores. Claro, todos vão criticar se não der certo contra a Libertadores, mas eu acho um exemplo. Se o Flamengo tivesse vencido o seu jogo em casa contra o Central Córdoba, uma derrota lá era natural, faz parte da Libertadores você perder fora de casa.
Não faz parte é você perder em casa, né? Por Central Córdoba. Aí não faz parte, né? Aí tá fora dos planos. Mas vamos acreditar na vitória, um bom resultado, trazer a vitória para cá e garantir a vaga nas oitavas da Libertadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.